Começa agora a edição 444 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o nosso estúdio apresenta alguns móveis da linha da Carolina Baby. A empresa possui fábrica em Ubá, Minas Gerais. Hoje você vai ver aqui a fábrica de móveis mais sustentável do mundo. O projeto está sendo realizado na Noruega. Produção de móveis em maio reverte parte das perdas de abril. Pesquisa do IBGE mostra alta de 49% em comparação ao mês anterior. Temporal provoca sérios prejuízos à fábrica de móveis em Santa Catarina. Espaço de carregamento de cargas ficou completamente destruído. Incêndio atinge indústria de colchões no Paraná. Fogo atingiu o galpão da Max Espuma, mas não afetou a produção. Além da pandemia, indústrias de colchões sofrem com a alta no preço dos insumos. Houve casos em que o aumento atinge 100%, segundo a Abicol. Pesquisa do IBGE mostra queda de quase 7% nos números de empresas moveleiras em 2018. 1.300 indústrias fecharam naquele ano. O comércio eletrônico pode dobrar participação no varejo em 2020. Apesar disso, venda de móveis e colchões representa menos de 10% do total. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, comenta sobre o que sabemos e o que não sabemos sobre o setor pós-pandemia. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Agora a tecnologia leva os móveis até você. A retomada do varejo físico vai impor mais velocidade na escolha de novos produtos e talvez novos fornecedores. O consumidor vai comprar mais depois de alguns meses de isolamento social. Mas, além do protocolo de segurança exigido pelas autoridades, sua loja precisa oferecer novidades. E novidades estão no Provendas, plataforma que liga lojistas e fabricantes de móveis do Brasil. Visite o site que aparece aí na sua tela. Comprar móveis ficou mais rápido, mais fácil, mais direto. Tem centenas de lojistas que já estão comprando pelo Provendas. A indústria de móveis reverteu o mau resultado de abril em níveis bem significativos. O resultado de abril, na comparação com março, havia sinalizado queda de 76,3%. Em maio, na comparação com o mês imediatamente anterior, a alta bateu 49,1%. Esse é o primeiro resultado positivo desde fevereiro, quando a elevação no nível em relação a janeiro havia ficado em 0,7%. O resultado de maio, porém, não foi suficiente para interromper a queda no acumulado do ano, que passou de menos 17,9% para 21,9% negativos, de abril para maio. O índice anualizado também mostra desempenho pior nos 12 meses encerrados em maio, com um recuo de 8% ante 4,8% na taxa anualizada até abril. Um forte temporal que atingiu diversas cidades do oeste de Santa Catarina na terça-feira, dia 30, causou sérios prejuízos à indústria de móveis REM, no município de Mondaí. O setor de carregamento da empresa foi totalmente destruído com o vendaval, mas não houve feridos. A velocidade do vento do ciclone Bomba chegou a 108 km por hora em Santa Catarina, segundo a Epagre-Cirã, órgão que monitora as condições climáticas do estado. A Móveis REM se manifestou em nota, destacando que a fábrica não foi prejudicada na produção. Inclusive, no dia seguinte, retomou o terceiro turno e a produção segue normalmente. Na expedição da empresa, as docas foram afetadas, inclusive uma parte do estoque que estava próximo da estrutura. A nota esclarece ainda que o carregamento e o faturamento foram retomados em 2 dias, em uma estrutura provisória, e todas as ações necessárias para a reconstrução das docas estão sendo tomadas e tudo estará pronto dentro de 15 dias.
Durante a madrugada de quarta-feira, dia 1º, foi a vez de um incêndio tomar conta do barracão, onde são produzidas e armazenadas as espumas da fábrica de colchões Maxi Espuma, em Céu Azul, no Paraná. Apesar dos prejuízos, não houve feridos. Segundo informações da Maxi Espuma, a fábrica é dividida em 7 blocos, sendo que o Barracão das Espumas fica mais distante do resto da indústria e dos imóveis da região. E por conta disso, o fogo não se alastrou para as outras dependências da empresa e nem pela vizinhança. A fábrica continuou operando normalmente. Pesquisa em indústria anual do IBGE, referente a 2018, revela que o número de empresas moveleiras recuou 6,8% na comparação com 2017. Em dezembro de 2018, eram 17.810 empresas de imóveis no Brasil, 1.292 menos do que no ano anterior. A taxa de emprego alcançada é de 249 mil pessoas, 4,3% menos do que no ano anterior. O salário médio chegou a R$ 2.333, alta de 2,7% em relação a 2017. A receita líquida de venda de produtos e serviços em 2018 totalizou 32,2 bilhões de reais, pouco mais de 1,8 milhões de reais de média por empresa. Isso mostra a pulverização de pequenas indústrias, considerando que a média das indústrias de transformação ultrapassa 9,4 milhões de reais ano, segundo a pesquisa do IBGE. A receita de vendas em 2018 aumentou nominalmente 0,6% em relação ao ano anterior, enquanto os custos das operações industriais recuaram 2,5% e o consumo de matérias-primas caiu 3,1%. Veja a seguir. Comércio eletrônico pode dobrar participação no varejo em 2020. Apesar disso, venda de móveis e colchões representa menos de 10% do total. Além da pandemia, indústrias de colchões sofrem com alta no preço dos insumos. Houve casos em que o aumento atingiu 100%, segundo a Abicol. Hoje você vai ver aqui a fábrica de móveis mais sustentável do mundo. O projeto está sendo realizado na Noruega. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, comenta sobre o que sabemos e o que não sabemos sobre o setor pós-pandemia. Seus produtos estão na mesa do comprador? A nova fase de negócios deve ser mais rápida, eficiente e direta. Para isso, seus produtos devem estar na mesa do comprador de maneira permanente. Assim, com um clique, o lojista contata com você para fechar a compra na hora que ele quiser. O Provendas é vantajoso para você, que pode vender e também prospectar novos clientes entre os mais de 50 mil pontos de vendas que são alcançados, inclusive com ações de e-mail marketing promovendo seus móveis. Então, seus produtos estão na mesa do comprador? Nós colocamos hoje mesmo. Acesse agora o endereço que está na sua tela e saiba mais sobre a nova plataforma geradora de negócios entre o varejo e a indústria de móveis do Brasil. Muitos concorrentes seus já estão vendendo mais no Provendas. Por conta do crescimento acelerado das vendas no e-commerce, como resultado do isolamento social gerado pela Covid-19, combinado com a redução das vendas do varejo físico, a participação do comércio eletrônico no varejo total em 2020 pode dobrar em termos percentuais, podendo superar os 10%. Dependendo dos critérios das categorias e segmentos envolvidos e da fonte de apuração dos dados, o resultado das vendas do comércio eletrônico no Brasil em 2020 poderá oscilar entre 100 bilhões de reais a 120 bilhões, uma expressiva variação exatamente por conta das diferenças mencionadas e pelo volátil comportamento do mercado.
Antes da pandemia, as estimativas apontavam um crescimento entre 15% e 25% em 2020 sobre 2019. No momento atual, os números se situam na faixa de 60% a 70%. Esse resultado somente ocorreu em 2006, nos primórdios do e-commerce, quando cresceu 76% com base ainda muito pequena, chegando a 4,4 bilhões de reais em faturamento, ou 25 vezes menor do que a previsão deste ano. Mas, apesar dos números superlativos de crescimento previsto, o setor moveleiro ainda tem pouco a ver com isso. Independente de um ou outro instituto de pesquisa, a participação de móveis e eletros representa menos de 10% do total, ou seja, mais de 90% das vendas ainda estão concentradas nas lojas físicas. Os insumos utilizados pela indústria colchoeira tiveram um aumento de preço significativo nos últimos meses, e o TDI está momentaneamente em falta. Quem produz colchões está sendo obrigado a lidar com um aumento de até 100% nos preços por conta dos efeitos da pandemia. É o caso do TNT. Tudo isso fez com que a Bicol emitisse uma nota assinada pelo presidente, Rogério Coelho, alertando os associados sobre a situação e informando da previsão de normalização de distribuição de TDI e poliol. O uso do TNT para a produção de máscaras e EPIs para profissionais de saúde fez com que houvesse um aumento de 100% nos preços desse insumo. Rogério afirmou que o TNT já estava no radar por conta dessa utilização para a área da saúde. Mas outros insumos também estão com preços elevados, como os molejos ensacados, com alta de 18%. O aumento varia de 5% a 8% no preço dos tecidos e chega a 8% nos principais insumos químicos para a fabricação de espuma, conta Rogério. Ele acrescenta à lista de problemas a variação importante do real frente ao dólar. Mas o presidente da Bicol reconhece que parte da escassez do TDI, por exemplo, se deve ao ritmo das vendas de colchões que surpreendeu os fabricantes de colchões e os importadores de insumos. Agora, o equilíbrio da oferta depende também da logística internacional. Rogério conta que está acontecendo um descompasso entre os estoques remanescentes e o consumo de TDI e poliol utilizados na produção de espumas, mas a oferta deve se normalizar em 60 dias. O Beiark Ingels Group e a fabricante norueguesa Vestra divulgaram o The Plus, um novo projeto anunciado como a fábrica de móveis mais sustentável do mundo. Localizada em Magnor, na Noruega, a indústria é dedicada à fabricação limpa e neutra em carbono de mobiliário urbano e doméstico. A fábrica de 6.500 metros quadrados terá dupla função e seu terreno com mais de 120 hectares servirá também como parque público com opções para lazer, caminhadas e trilhas. Segundo a equipe de projeto, The Plus será o primeiro edifício industrial na região nórdica a alcançar o BREEAM Outstanding, a mais alta certificação ambiental. O BIG explica que o Plus empregará várias soluções da indústria 4.0, como robôs inteligentes, caminhões autônomos e um tablet para gerenciar toda a fábrica. A cada máquina é atribuída uma das 200 cores da Vestra, que se espalha pelo chão e conduz à rotatória central. Esse mapeamento colorido das máquinas cria pistas visuais que ajudam a guiar e explicar o fluxo de trabalho na fábrica, permitindo que os visitantes sigam facilmente o processo de produção como se estivessem visitando um museu. Nas 4 alas do edifício, visitantes e funcionários são convidados a caminhar pelas instalações até chegar ao terraço repleto de vegetação. Na cobertura, 1.200 painéis fotovoltaicos estão orientados segundo o melhor ângulo para a geração de energia. O edifício utiliza 90% menos energia da rede urbana se comparado a uma fábrica convencional de porte semelhante. Hoje, o nosso cenário mostra algumas peças do catálogo de produtos da Carolina Baby. Esses móveis estão disponíveis para lojistas na plataforma Pro Vendas, no endereço que você está vendo na sua tela. No Cá Entre Nós essa semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, comenta o que sabemos e o que não sabemos sobre o setor moveleiro pós-pandemia. Olá!
Diariamente recebo sugestões para falar sobre qual será o impacto no curto e em longo prazo do coronavírus na indústria de móveis. Existe alguma razão para otimismo ainda em 2020? Tratar sobre isso é um bom desafio. Então, começo afirmando que temos todos os motivos para ser otimistas no longo prazo. Charles Darwin disse: não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente. Sobrevive a que é mais adaptável a mudanças. Fabricantes e lojistas que adaptarem seus modelos terão sucesso. E quem insistir em vender sem lucro, apenas tentando sobreviver, desaparecerá. Ninguém tem uma bola de cristal. Não sabemos quando isso vai acabar. Não sabemos se haverá um ressurgimento do vírus que nos mandará de volta ao isolamento antes de chegar uma vacina. O que nós sabemos? Os seres humanos sempre precisam de um lugar para sentar, comer e dormir. Não importa o que aconteça, essa é uma necessidade básica, essencial. É a coisa mais maravilhosa para a indústria de móveis residenciais e isso nunca vai mudar. Também sabemos que haverá menos viagens, local, nacional e especialmente internacional. Vão haver menos viagens de negócios. As novas ferramentas virtuais demonstram que, se você já possui um bom relacionamento, é mais rápido, fácil e barato encontrar o cliente online do que pessoalmente. Também, no futuro próximo, será quase impossível passar férias fora do país. Não há garantia de que você poderá entrar novamente nos Estados Unidos ou na Europa. O que as pessoas farão com o dinheiro que originalmente planejavam gastar nas férias? Há uma boa chance de que gastem em suas casas. E então, as pessoas irão gostar de viver a vida em casa, como destacamos no projeto Habitat, que você pode ver no link que aparece na sua tela. O trabalho remoto se tornará muito mais comum. Isso gera demanda por móveis para o home office de qualidade, funcionais e atraentes. E exigirá iluminação especializada para tornar os participantes da reunião mais atraentes. Ao mesmo tempo, permitirá que comprem virtualmente durante qualquer dia da semana. Também não sabemos se meses de demanda reprimida levarão a vendas significativas ou se a maior parte dessas vendas será perdida para sempre. Mas as vendas voltarão e a trajetória de longo prazo será a mesma de antes da crise. Acredito mesmo, como se viu até agora, que alguns varejistas não apenas sobreviverão, mas se tornarão maiores, mais fortes e absorverão a parcela de outros que desaparecerão. Na edição de junho da Móveis de Valor, tratamos exaustivamente sobre os efeitos da pandemia, ouvindo todos os elos da cadeia moveleira. E a conclusão é de que muitos fabricantes superdimensionaram os efeitos da crise, o que confirma aquilo que nós destacamos há pouco. Tanto lojistas quanto representantes reconheceram dificuldades de algumas indústrias em atender adequadamente à demanda. Isso ficou ainda mais evidente no setor de colchões, um item com alta procura e que pode demorar um mês ou dois para que haja equilíbrio entre oferta e demanda. Isso faz lembrar aos fabricantes que é importante aproveitar esse tempo para recuperar as margens perdidas nos últimos 8 anos. Considerando o IPCA do período, colchão registrou deflação de 45%. Portanto, uma demanda elevada deve ser considerada também do ponto de vista de rentabilizar a indústria e ajustar os preços defasados.
Outro aspecto também muito comentado tem sido em relação às feiras. No Brasil, entre feiras e showrooms, se contava quase 2 dezenas por ano. Na nossa opinião, as feiras vão mudar para sempre. Para melhor ou pior, o fato é que menos pessoas viajarão para participar desses eventos. Os fabricantes serão desafiados a demonstrar seus produtos independentemente de showrooms. Os modelos híbridos devem prevalecer por algum tempo, enquanto as pessoas se habituem com o formato digital. O que colocamos até aqui nos levará ao novo normal ou ao velho normal? Depende da maneira de pensar de cada um. Não existe um único caminho. O que importa mesmo é a sua empresa estar cada vez mais atenta e disponível para que seu cliente possa encontrá-la, seja no físico ou no digital. Cá entre nós, o que sabemos é que agora, mais do que nunca, as casas devem se tornar um refúgio seguro e confortável. Enquanto em quarentena as pessoas tiveram a oportunidade de perceber o quanto amam suas casas, e muitos se tornaram mais propensos a torná-las mais confortáveis e aconchegantes. E isso é muito bom. O que não sabemos é se você está preparado para atendê-las. Espero que sim. Até a próxima semana. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. E não esqueça, juntos vamos sair dessa. Obrigada por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.